no desejo da tua presença. Todo o nosso ser suspira e desfalece pelos átrios, pela casa, pela presença do Senhor. Ó magnífico Deus, majestade soberana, quem pode entrar na tua presença, Senhor? Quem pode habitar no lugar onde tu habitas, ó Senhor? De geração em geração, os homens clamaram, os homens gemeram. A humanidade que foi separada de ti em Adão começou a gemer e suspirar pela presença do Senhor. Ah, Senhor Deus, de geração em geração, todos suspiraram pelo Deus vivo. Ó Senhor Deus, quando finalmente estaremos na presença do Deus vivo? Ó Santo de Israel, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, como aqueles que contemplaram a glória do Senhor e entendemos, Senhor, que não somos dignos de estar na tua presença. O livro de Isaías, capítulo 33, versículo 14 diz: os pecadores em Sião se assombram, o temor se apodera dos ímpios e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Quem, Senhor, poderá subsistir diante do Santo de Israel, que não suporta o pecado? Como voltaremos ao Senhor, olhando de longe e desejando o Senhor? Ó Santo, nesta manhã, Senhor, foi cantado aqui. Nesta manhã foi cantado aqui, bem lentamente, o véu que separava. Bem lentamente. Só o véu que separava. Lentamente. Eu quero pedir que agora vocês adorem o Senhor com este cântico. Adorem. Lentamente. Meditando em cada palavra. A luz que outrora apagada agora vira e cada dia brilha mais. Lentamente. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia lentamente. Você sabia que tinha um véu que nos separava de Deus? Que fazia com que o sumo sacerdote entrasse uma vez por ano só na presença do consumidor. Ele entrava tremendo, ele entrava em terror, porque o Deus que estava presente ali não suportava o pecado. E era tão real na primeira aliança, que o sacerdote tinha sininhos na sua roupa, e ele tinha uma corda amarrada aos pés dele. Uma vez por ano, ele, como precursor de Cristo, ele entrava na presença de Deus, mas ele não entrava sem antes oferecer um tremendo sacrifício. Tinha que haver uma morte
morte lá fora. Alguém santo e inocente tinha que morrer. E aquele sangue tinha que vir sobre o sumo sacerdote e sobre o povo. Podem sentar um momentinho, eu quero que vocês ouçam isto. Quando nós entramos por aquela porta, todos nós, a começar pelo louvor, Deus está aqui. Não é uma música, não é um lugar social. Ou havia um véu, e aquele véu separava todo mundo. Quando o homem pecou, Gênesis 3, 23 e 24, ele teve que sair. O caminho foi fechado. Nós fomos separados, expulsos. A minha versão diz expulsos pelo pecado. Na antiga aliança, quando Deus começou a restaurar, Ele começou a voltar, Ele começou a se revelar, Ele começou a preparar o caminho do verdadeiro cordeiro, do verdadeiro sacrifício. Ali havia temor, tremor e terror. E em Hebreus capítulo 9, versículo 7, ele fala que lá no tabernáculo havia o átrio, o primeiro tabernáculo, o átrio exterior. Lá fora estavam os pecadores, estava o pecado, estavam os animais, estava o sangue, os gritos dos animais morrendo. Mas depois entrava num lugar santo, onde tinha a mesa com os pães, sem fermento, representando a pureza da palavra de Deus. Nada que pudesse agradar a carne do homem. Pães amargos. Ali somente os sacerdotes entravam. E havia o altar do incenso, a adoração, com muito terror, reconhecendo a majestade de Deus. Mas tinha um lugar temível, um lugar misterioso, um lugar que ninguém podia entrar. E ali estava colocada a arca do Senhor, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Aquele lugar era fechado, somente o sumo sacerdote, ele entrava uma vez só por ano, num dia que se chamava Yom Kippur, o dia do perdão. Naquele dia, Israel ficava em terror. Será que ele vai sobreviver? Será que ele vai conseguir? Prestem atenção em mim. Será que Deus vai aceitar? Será que Deus vai aceitar a nossa oferta? Será que Deus vai aceitar o nosso pedido de perdão? Aquela expectativa, todo mundo parava. E eles ficavam ali em arrependimento. Senhor, aceita, Senhor, aceita, Senhor, aceita. Porque Ele é santo, santo, santo. Ele não mudou. E quando Ele ia uma vez por ano, tinha que acontecer um tremendo massacre lá fora. Um animal inocente tinha que ser sacrificado, porque era uma vida pela outra. Amados, a nossa vida nesta terra e a nossa redenção é algo tremendo, é algo impressionante. A igreja de Cristo tem que ser um povo que anda na luz, porque eles viram a luz, eles contemplaram a majestade do Senhor.
Eles contemplaram o fogo consumidor. E eles contemplaram o inacreditável sacrifício. O massacre que teve que acontecer fora da porta. Para que nós pudéssemos entrar aonde só o sumo sacerdote entrava. Hebreus 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar, do lugar santíssimo, o santo dos santos, ainda não estava aberto, ainda estava fechado, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E nós temos que entender que este sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano, e não sem sangue, o versículo 7. Mas, versículo 11, Hebreus 9. Mas, quando porém veio Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, agora, no maior e mais perfeito tabernáculo, o nosso coração, não feito por mãos, quer dizer, não desta terra, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas. Quando ele disse, está consumado, aquele véu que separava, rasgou de cima a baixo, e abriu o caminho até a presença de Deus, num lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, através de um tremendo massacre, derramamento de sangue, e eles entravam no lugar aonde o Santo dos Santos, aquele que é luz sem treva nenhuma, aquele que não tolera o pecado, eles entravam pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Repete. Pelo sangue de Jesus. Repete. Pelo sangue de Jesus. Adore o Senhor dizendo, é pelo sangue de Jesus. Feche os teus olhos. Pelo sangue de Jesus. Adoração ao Senhor não é samba, não é rap, não é swing, não é bossa nova. Repete, por favor. Pelo sangue de Jesus. Nós vamos entrando no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Entramos por tuas portas pelo sangue de Jesus. Agora sim, vamos ficar de pé. Entramos por tuas portas. Imagine que você está entrando naquele dia no céu. E você está levando diante de você
o que o sumo sacerdote levava. O sangue de Jesus. É tudo pelo sangue. Sangue de Jesus. Entramos por tuas portas e diz Sangue de Jesus. com ações de graças pelo sangue de Jesus. Te rendemos graças pelo sangue de Jesus. Te damos graças pelo sangue de Jesus. Oh, te bendizemos pelo sangue de Jesus. Te damos graça, Te adoramos pelo pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Lembra deste momento solene, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, onde ninguém podia entrar. E se ele entrasse em pecado, ele morreria. Não mudou conosco. Agora ele rasgou o véu e abriu o caminho. Mas o sangue de Jesus significa arrependimento de pecado. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu amo muito mais o mundo e a minha carne. Eu reconheço que tu, Senhor, ainda não és real para mim. Mas hoje eu me arrependo de ter vivido a minha vida como se tu não existisses. Pelo sangue de Jesus. É solene. Naquele dia uma multidão, todos nós vestidos de branco, vamos entrar pelo sangue de Jesus. Vamos adorar o sangue de Jesus. Vamos adorar o sangue de Jesus. Vamos adorar o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus não estiver presente aqui, é uma religião morta. Se o sangue de Jesus não estiver aqui, nós nunca seremos transformados. Hoje, Espírito Santo, nós te pedimos que este precioso sangue que traz a presença do Deus vivo para o meio do teu povo esteja sobre as nossas vidas e sobre este lugar, para que jamais negligenciemos tão grande salvação. Fala pelo sangue de Jesus. Só pelo sangue de Jesus. É só pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Fecha os teus olhos. Podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Entramos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Obrigado pelo sangue de Jesus. Foi pelo sangue para entrar no Santo dos Santos novamente, pelo sangue de Jesus.
adoramos. Pelo sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Senhor, nós te adoramos. Pelo sangue de Jesus. Adoramos. Pelo sangue de Jesus. Adoremos ao Senhor. E que este sangue de Jesus, que abriu o caminho, porque nos lavou e nos purificou, agora podemos entrar com temor e tremor na presença do Santo de Israel. Jesus. Pelo sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus. Aleluia. Sangue, sangue, Sangue de Jesus. Entramos no Santo dos Santos. Pelo Sangue de Jesus. Aleluia. Sangue de Jesus. Mas agora nós chegamos ao Monte Sião. Pelo sangue de Jesus, a cidade do Deus vivo. Pelo sangue de Jesus, nós podemos chegar à cidade do Deus vivo. Pelo sangue de Jesus. Diante do Senhor, nós confessamos que somos indignos, Senhor, e que temos sido negligentes, e que temos sido, Senhor, irreverentes, Senhor. Nós reconhecemos que estamos vivendo como se o Senhor não estivesse no meio de nós. Nós temos reconhecido, Senhor, que temos vivido como se o Senhor não nos visse. Nós temos vivido como aqueles para quem o Senhor não é real. Mas hoje nós nos arrependemos, porque o tempo se abrevia e o Senhor veio restaurar a verdadeira igreja, aquela que sabe que só pode entrar na tua presença, porque houve um tremendo esmagamento, porque houve morte, sangue derramado lá fora, para que agora, lavados neste sangue, cobertos por este sangue, perdoados por este sangue, regenerados, feitos filhos de Deus, pelo precioso sangue, agora podemos entrar, não sem sangue, entramos pelo sangue, o sangue de Jesus. Senhor, em tua presença, nos reunimos aqui só para te adorar pelo sangue de Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou e nos comprou com seu próprio sangue.
do teu filho. e nos lavou e nos purificou. E pelo reconhecimento do nosso pecado, nós fomos lavados e purificados. E podemos entrar com temor e tremor no lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. De Jesus, pelo sangue. Apocalipse, capítulo 5. Jesus. E nos lava, Versículo 9. nos purifica. E entoava um novo cântico dizendo: diante daquele que morreu, que derramou seu sangue, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. E veja, e com o teu sangue comprastes para Deus, com o teu sangue comprastes para Deus. Nós só podemos entrar no céu pelo sangue de Jesus. Aprenda a amar o sangue de Jesus. A moeda da nossa compra não foi ouro e prata perecível, foi o sangue do próprio Deus. Foi o sangue, com o teu sangue comprastes para Deus todos nós, homens que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E sabe o que Ele fez de nós? Reis e sacerdotes, aonde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano pelo sangue dos animais. A igreja de Cristo pode entrar pelo sangue de Jesus. E então no versículo 11 eu ouvi uma voz como de muitos anjos ao redor do trono. Veja que momento. Dos seres viventes, os anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares. Naquele dia nós podemos estar lá se recebermos este sangue, enquanto que aqueles que rejeitarem estarão queimando eternamente. Haverá um povo que contemplará esta maravilha, versículo 12. E todos adoravam, clamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto. Aquela morte que aconteceu lá fora para que o véu rasgasse. Então quando cantamos este canto, não é uma música, é uma exaltação solene, que deve ser cantado a 0 por hora, meditando em cada palavra. O véu que separava já não separa mais. Podemos entrar pelo sangue de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Aleluia, aleluia. Versículo 13. Veja que momento que você estará lá. Então ouvi que toda criatura, Aleluia! que há no céu e sobre a terra, todo o universo, tudo que foi criado por Deus, todos o que estão na terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aleluia. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a
juntos cantarão: aquele que está sentado no trono. Não está aqui a escritura? A escritura não está aqui? Amado, Apocalipse, eu estou pensando que eles estão lendo o que eu estou falando. Amém, estávamos. Apocalipse 5, versículo 13. Eu vou então ouvir que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, veja que momento, tudo junto. Nunca mais haverá discordância, nunca mais haverá rebelião. Tudo estava cantando e nós estaremos lá. Aleluia! Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o... Lembre-se que o sangue está nas tuas mãos. Para cantar isto, você está vestido do sangue, você está lavado no sangue e você entrou por o sangue. E ora de novo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E todos os anjos estavam presentes. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nós só estaremos lá por causa dele, por causa do Cordeiro. E a honra e a glória, enquanto que milhares que o rejeitaram estarão eternamente separados, porque não se arrependeram. Mas hoje, o véu que separava já não separa. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui por
porque Ele morreu, porque Ele derramou o seu sangue. Só por isso nós estamos aqui, porque agora o véu foi rasgado e nós podemos entrar pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia, uma salva de palmas a Ele que é a fonte da água da vida, o leão da tribo de Judá, o poderoso Deus, o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o pão da vida, o Cordeiro Santo de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, aquele que é o primeiro e último, o Alfa e o Ômega, o amado das nossas almas, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. A toda Ele toda honra, toda glória, todo domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podem se sentar na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos na graça e na paz daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir. Nós iniciamos este culto ao Senhor com uma adoração tremenda. Quantos foram impactados por uma adoração tremenda e pura para Deus? E também, aqui eu venho a honrar Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e dizer que o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis é o nosso Senhor Jesus. Aleluia! E este é o motivo de nós estarmos aqui. Então eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente e também a todos que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, pelo canal do Facebook, do Zoom, do YouTube. Sejam bem-vindos e sejam abraçados com o amor daquele que venceu a morte, o amor do nosso Senhor Jesus, que nos amou tanto que Ele venceu a morte por mim e por você. Aleluia! Quantos querem honrar este sacrifício e aprender mais sobre a perfeição da palavra de Deus, sobre a perfeição da salvação que está disponível para você através deste sangue que nós adoramos aqui? E quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós esforçamos, quanto mais nós nos preparamos, quanto mais nós nos diminuímos e quanto mais Jesus cresce dentro de nós, essa salvação vai tomando lugar na minha vida e na sua vida. Quantos querem ser salvos pelo sangue de Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Amados e preciosos, hoje nós tivemos uma adoração pura, santa, uma adoração séria, uma adoração focada na cruz de Cristo e no sangue de Cristo. E isso, como o Espírito Santo, Ele que faz a obra, o Espírito Santo que conduz desde quando você entra neste culto, desde quando você começa a orar, quando você começa a adorar, desde a palavra que vai sair das nossas bocas. Este culto é direcionado pelo Espírito Santo. Diga aleluia. Amados, o tema da mensagem de hoje é temer ao arrebatamento. Temer em perder o arrebatamento. Amados e preciosos, a Bíblia diz que nós temos que encorajar uns aos outros na nossa fé. A Bíblia diz que nós temos que avançar com ânimo. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar pela esperança da vida eterna. Diga, eu me alegro pela esperança da vida eterna, aleluia. Mas amados, a Bíblia também diz que nós temos que vigiar e orar, examinar a nossa salvação, examinar a nós mesmos, e temos que temer em perder o arrebatamento. A Bíblia é completa, ela ensina a nos encorajar, a nos alegrar, a nós avançarmos, mas também ela nos ensina a que nós temos que temer, temos que vigiar, temos que orar, temos que cuidar da nossa salvação.
E no dia de hoje, o tema da mensagem de hoje é temer em perder o arrebatamento. Amados e preciosos, o dia do arrebatamento da igreja é um dia que nós temos que ter cuidado. É um dia que nós temos que ter atenção. É um dia que eu e você temos que verdadeiramente nos preocupar, nos atentar e principalmente nos preparar. Amados, num mundo com tantas vozes, tanto entretenimento, tanta responsabilidade, tantos compromissos, a minha vida e a sua vida, nós vamos aos poucos nos esquecendo da seriedade do arrebatamento. Nós vamos aos poucos nos acomodando na nossa semana, no nosso dia a dia. Nós vamos aos poucos priorizando as coisas que a gente vê em detrimento das coisas que nós não vemos. E muitas vezes esta complacência, esse acomodar, esse fato de nós não nos preocuparmos, é ali que o inimigo atua na minha vida e na sua vida. E no dia de hoje, amados, o Espírito Santo, a palavra de Deus, vai nos direcionar a voltar a nos preocuparmos, a voltar a priorizarmos, a colocarmos isso como ponto central na nossa caminhada cristã. Então diga para a pessoa do seu lado, encoraje ela, vamos nos preparar para o arrebatamento? Aleluia! Amados e preciosos, realmente nós temos que temer em perder o arrebatamento. Por quê? Se nós temermos, se nós nos preocuparmos, isso vai fazer com que você se dedique mais, se esforce mais, que você se planeje melhor, que você desenvolva estratégias com a palavra de Deus e o Espírito Santo, para que você não perca o arrebatamento. Nós hoje vamos verificar 2 cenários: a igreja que está acomodada e a igreja que está preocupada. A igreja que está relaxada, que está tranquila, e a igreja que está atenta e que está se examinando. E no dia de hoje, amados, nós precisamos verdadeiramente nos preparar. Amados e preciosos, o ser humano, ele se prepara para tantas coisas, ele se dedica para tantas coisas, ele se esforça e se planeja para tantas coisas aqui na terra, ele desenvolve estratégias sérias para tantas coisas que vão ficar aqui, que se você fechar os seus olhos hoje, não vão adiantar de nada. Agora, a Bíblia vai te encorajar hoje a se esforçar, a se planejar, a começar a desenvolver estratégias com base na palavra de Deus, a você verdadeiramente ter ações e atitudes que vão fazer com que você não perca aquele dia. Aleluia! Glória a Deus. Amados e preciosos, será que nós estamos preocupados com o arrebatamento? Será que nós estamos ansiosos para que Jesus volte? Eu acho tremendo que a Bispa Cidinha, nas suas ministrações, ela diz: amados, muitos ficam conversando na internet, linhas teológicas, falando, o arrebatamento acontece antes da tribulação, ou durante, ou depois. Que discussão sem nexo. Porque se eu fechar os olhos para a minha vida hoje, ou se eu não acordar amanhã, o arrebatamento já chegou para mim. Não precisa ser antes do antes da tribulação, durante ou depois. Claro que nós temos certeza absoluta com a palavra de Deus que o arrebatamento é antes da tribulação. Diversos versículos, Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10, Salmo 27, 5. Amados, inúmeros versículos mostram para nós que o arrebatamento acontece antes. Mas
independente disso, a Bíblia nos diz, em Mateus 25:13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então diga, a iminência do arrebatamento, amados, faz com que eu e você nos preocupemos. E hoje, tem um encorajamento para você também. Você que está preocupado, você que vai para o seu trabalho e chega na sua casa e fala, eu acho que eu me corrompi hoje. Você que sai na rua e fala, os meus olhos estão corrompidos. Você que chega na sua casa e fala, eu preciso hoje ajoelhar perante a minha cama, perante ao Deus vivo, na cabeceira da cama e me arrepender. Você que está preocupado, hoje tem um encorajamento para você. Você está no lugar exato que a Bíblia diz que você tem que estar para se preparar para o arrebatamento. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Amados, o arrebatamento, ele é um evento irreversível. O arrebatamento, o profeta do Senhor, ele disse na pregação dele no dia 13/3/2025, que ele acontece em menos de meio segundo. E ele vai dando unidades de tempo, né? Milésimos, centésimos, milionésimos. E ele chega até no nanosegundo e ele fala, existem unidades menores ainda. O arrebatamento, ele vai acontecer num abrir e fechar nos olhos. E tudo vai mudar. E o mais impressionante é que o profeta do Senhor, ele vislumbra um cenário dos que vão ser arrebatados, mas principalmente ele coloca uma lente de aumento no cenário dos que vão falhar. Em uma das visões do profeta do Senhor, que é o líder do nosso ministério, o profeta Dr. David Alwar, uma das visões que Deus deu para ele, Deus fez ele sentir qual vai ser o sentimento, a sensação de quem ficar. E ele conta, se nós pegarmos muitas partes que ele fala sobre isso e juntarmos sobre essa visão, ele fala que muitos estarão rolando no solo e rangendo os dentes, dizendo, eu fiquei. Muitos vão sair desesperados para as igrejas e vão chegar lá e vão encontrar muitos outros que chegaram antes, que já estão agonizando, rolando no chão e rangendo os dentes porque ficaram. Amados, por que nós estamos falando isso, esse assunto? Se Deus também fala com amor, mas também fala com justiça, seriedade e com repreensão. É porque o Senhor Jesus, diga o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o personagem bíblico que mais pregou sobre o inferno. Ninguém pregou mais que ele. Ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Olha que interessante. Por que será que ele fez isso? Para colocar o temor, diga o temor, diga a preocupação, para que você não vá para lá. Aleluia! Então, amados, hoje, feche os seus olhos e repita comigo, Senhor, por gentileza, por favor, eu estou aqui com um coração ensinável para aprender mais sobre o arrebatamento e sobre não perder ele. E em temer em perdê-lo. Senhor, não me permita sair daqui hoje sem receber tudo que o Teu Espírito Santo quer me passar. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amados, o arrebatamento, não haverá chance de você se preparar na hora dele. Esse é o ponto. Não haverá chance de você, vai acontecer, eu vou me preparar, eu vou me arrepender. Aquilo que eu fiz na hora do almoço, ou da semana passada, ou aquele imposto que eu paguei errado, ou aquela mulher que eu cobicei, ou aquela mentira que eu falei, ou aquela pessoa que eu fui agressiva no meu trabalho, ou aquela contenda que eu criei, aquela mentira que eu exaltei, aquele falso testemunho que eu dei. Não vai ter tempo
para se arrepender antes. Por isso que o Espírito Santo, ele está nos dizendo através das Sagradas Escrituras: desenvolvei a sua salvação em temor e tremor. Por isso que o Espírito Santo, ele sempre nas Escrituras, ele mostra que o desenvolvimento é a base diária. Agora, uma pergunta: se eu não me preocupo na minha base diária em perder o arrebatamento, será que eu me preparo para ele de verdade? Se na minha base diária, no meu dia a dia, eu achei tremendo na célula de quinta-feira o honrado pastor Fernando Melhado, ele trouxe: você é o que você mais pensa durante o dia, a semana e o seu mês. Esse é você. Olha que tremenda reflexão. Amados, se na nossa base diária, agora cada um olha para si, nós não nos preocupamos em perder o arrebatamento, será que a gente se esforça para isso? Se eu e você, que Deus fez a imagem e semelhança dele, deu inteligência, sabedoria, se nós desenvolvemos estratégias, planejamento, ações para coisas que vão ficar na terra, e a gente não desenvolve ações, estratégias e planejamento para não ficar aqui na terra e para ir para o arrebatamento, como nós estamos conduzindo a nossa vida cristã? Então, se eu não me preocupo, olha que amada arcebispa, quando eu ouvi este ensino do profeta do Senhor, eu olhei para Deus, supervisora Mariene, e falei: Senhor, muito obrigado por levantar um profeta antes do arrebatamento, que não descansa. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Eu que sou falho e sou um pecador e sou o menor aqui, com certeza, eu vou para o meu trabalho, eu volto, eu já fico contaminado com as coisas da terra. Eu vejo uma situação da minha família, eu já fico preocupado e já perco o foco. Eu já vejo cenários e situações, eu vejo as notícias e eu vou aos poucos me desviando, não me preocupando mais, não colocando. Mas o Espírito Santo levanta um profeta que fala: cuidado, atenção, advertência, não esmoreça. Eu sei que você trabalha, eu sei que você tem sua família, eu sei que você tem preocupações, mas hoje não esmoreça, volte para o caminho do filho pródigo. Uma salva de palmas para Cristo Jesus. Aleluia. Amados e preciosos, o mesmo que coloca uma atenção de advertência, é o mesmo que te encoraja a dizer que naquele dia, o próprio Deus, Ele vai sair dos céus, Ele vai chegar no homem mortal, e vai transformar esse homem mortal com um corpo incorruptível, que vai durar para sempre. Meu Deus, é inacreditável essas palavras, amados. Todo mundo que você conhece, todos os livros que você leu, todo mundo nasceu, viveu e morreu. Todo mundo, 100% de todos. Se a gente olhar para a Bíblia, tem dois, não é? Enoque e Elias. Mas, amados, todas as pessoas que você olha e vê, todas as gerações, vai ter um dia que vai soar uma trombeta, que o Deus majestoso, glorioso, glorificado, exaltado, Ele vai descer e vai transformar o homem mortal com um corpo incorruptível. E aquele dia vai ter glória, vai ter júbilo, vai ter alegria, vai ter honra, e você vai entrar nas bodas do Cordeiro. E sabe o que a Bíblia diz, amados? Encorajem uns aos outros com essas palavras. A Bíblia diz: portanto, therefore, portanto, encorajem uns aos outros com essas palavras. A pergunta é: eu acordo na segunda-feira,
vou trabalhar. Durmo de segunda para terça, vou trabalhar. Durmo de terça para quarta. Eu estou me encorajando os demais. Ansioso, será que Jesus vem hoje? Será que Ele vem amanhã? Eu acho lindo quando o profeta do Senhor, ele faz uma analogia, né? Ele fala assim, ou uma alegoria, ele fala assim, imagine aquele sentinela. E ele fica olhando, e quando lá no horizonte a poeira começa a levantar, ele já sabe que a cavalaria real está vindo, ele já sabe que o Jesus Cristo está vindo com todos os arcanjos e os anjos para vir e arrebatar a sua igreja. Aleluia! Agora, amados, o sentinela, ele está o quê? Observando, vigiando. Mateus 25:13, não é? Portanto vigiem. Eu acho tremendo quando o profeta do Senhor prega sobre a parábola das 10 virgens. Ele fala, o versículo mais importante é esse. Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quantos estão muito felizes pelo Espírito Santo ter lhe despertado nessa manhã sobre a preocupação? Amados e preciosos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos de 16 a 18, ali tem esse encorajamento para você. Eu fico impressionado, o profeta do Senhor, quando ele lê 1 Tessalonicenses, supervisora Ellie, ele sempre lê como se ele estivesse lendo pela primeira vez. Eu fico impressionado. Ele estava indo para a Costa do Marfim, antes de sair e entrar no aeroporto, ele já gravou, ele leu como se estivesse lendo com o mesmo amor, com a mesma esperança, com a mesma fé, como se ele estivesse lendo pela primeira vez. Quantos querem voltar a se preocupar pelo arrebatamento? Eu quero voltar a me preocupar. Aleluia! Então assim diz, porque dada a ordem, com a voz do arcanjo, com o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se, encorajem uns aos outros com estas palavras. Amados e preciosos, isso mostra, amados, que nós não pertencemos a este mundo. Isso encoraja eu e você, porque quando você liga a televisão hoje, você vê confusão. Você olha para as famílias estão em confusão. Você olha para o mundo, o homossexualismo crescendo até dentro da igreja. A igreja corrompida só fala de dinheiro, só fala da terra, só usa neurolinguística, psicologia, motivação, coaching. Quando você olha para o panorama do mundo, os presidentes agora estão brigando na mídia aberta. Quando você vê o orgulho, a soberba do presidente que tem o maior exército do mundo, ou talvez a maior economia, arrogância, todos dependem de nós, todos precisam dos Estados Unidos da América. Vocês não têm cartas, eu tenho cartas, como se um jogo de cartas definisse o curso do destino do homem na terra. Amados e preciosos, quando você liga a televisão, você olha os filmes, imoralidade sexual, mentira, vingança, arrogância, prepotência. Você sai na rua, as mulheres cada vez mais se vestindo com menos roupa, mais colado, mostrando mais anatomia, mais imoralidade. Dentro da igreja, imoralidade. Você olha para o mundo, tem confusão, diga confusão. Mas quando você lê essas palavras, 1 Tessalonicenses 4,18, portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Consolem-se. Vocês não são daqui, diga eu não sou daqui. Amados,
é isso aqui. Hoje o Espírito Santo trouxe você aqui dentro, para Ele chacoalhar a sua vida, para que você saia daqui com temor sim, preocupado sim, mas encorajado. Eu não vou perder aquele dia. João 18, versículo 36. Será que é este? Ou 33? Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo. É o 36. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Amados, vai ter um dia que este rei que falou isso, vai descer e vai levar você para o reino dele. Quantos querem se preparar para este dia? Eu quero, aleluia. Tito capítulo 2, versículo 13, a bendita esperança. Amados e preciosos, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A bendita esperança, nós precisamos aguardar, ansiosamente, não é como o profeta do Senhor diz? Ele sempre lê Filipenses 3:20, não é? Aguardamos ansiosamente. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ele sempre lê. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador. Esta palavra tem que fazer com que eu e você nos preparemos de todo o nosso coração. O Deus Todo-Poderoso vai vir buscar uma igreja num dia glorioso. E você tem que se preparar. Jesus, Ele vai vir resgatar o homem mortal e vai transformar você. Isso tem que fazer com que eu e você. Agora, amados, se você não está preocupado com este evento, se você não está ansioso com este evento, se você na sua igreja está confortável, não se preocupando com esse evento, isso significa que você não está se esforçando. E isso é um problema. Isso é um problema. O evangelho da prosperidade, ninguém está preocupado. Ninguém está se esforçando. Todos estão, uma vez salvo, sempre salvo. Todos estão, a primeira coisa que Deus me tirou foi o medo da morte. Agora eu já tenho a certeza. E se você conversa com a pessoa, ela fala, eu tenho certeza absoluta que eu estou salvo. Todos aqueles que não estão preocupados, é sinônimo que não estão se esforçando, nem se preparando. Amados, isso é trágico, não estar preocupado. Agora, se você é um cristão sério, diga, sério. Se você é um cristão correto, pela palavra de Deus, você tem que estar preocupado sim. Será que eu estou preparado? Pergunta para você. Será que eu estou no caminho? Será que eu estou verdadeiramente avançando com as atitudes corretas? E nós vamos ver na Bíblia, nos apoiar na Bíblia. Eu acho tremendo o nosso evangelista Rafael, quando ele deu uma célula, ele falou, nós vamos nos apoiar na palavra de Deus, durante a célula inteira. E ele começou. Hoje a Bíblia vai te mostrar que se você está preocupado, que se você está se perguntando, opa, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou entrar no arrebatamento? Pera lá, advertência, será mesmo de verdade que eu vou ser salvo? Se você está se perguntando isso, você é um cristão sério. Por quê? O profeta do Senhor, ele pregou que se você se pergunta desta forma, você sempre vai fazer algo a respeito disso. Você sempre vai lutar sobre este tema. Você sempre vai se esforçar. Se você se pergunta, quer dizer que você sempre vai lutar e se esforçar
sobre este tema. Quantos querem se esforçar nesta manhã? Eu quero. Que tremendo. Só a palavra de Deus, amados, pode tirar eu e você da nossa vida medíocre, das nossas preocupações medíocres, da nossa falta de tempo medíocre. Se eu e você colocarmos Jesus como nosso Senhor, de verdade, não é a Bispa Cidinha? É 1 Pedro 3,18, supervisor Paulo Roberto. Se Ele for o nosso Senhor e o nosso Salvador, não é? Ele que morreu pelos pecados da humanidade e conduzi-los. É esse, qual que é o versículo que fala? No conhecimento do Jesus, é o 2 Pedro 3,18. Eu acredito que é esse. Vamos ver. Aleluia, muito obrigado, meus amados. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor, diga Senhor, e Salvador, Jesus Cristo. Se Jesus, Ele é o seu Senhor de verdade, você vai se preocupar em encontrar com Ele, em dedicar o seu tempo para Ele, em examinar a sua salvação, em avançar. Sabe como eu verifico se eu estou caminhando rumo ao arrebatamento? A Bíblia vai mostrar, nós não vamos para lá agora, né? Em Tiago 1, de 22 a 24, mas nós vamos depois, agora não. Amados, quando você examina a si mesmo, olha as atitudes de Cristo e olha as tuas atitudes. Eu estou tendo as atitudes de Cristo na minha semana? No meu dia? Este exame, esta análise, se a resposta for sim, você está no lugar certo, no rumo certo do arrebatamento. Agora, se a maioria dos seus pensamentos e as suas atitudes durante a semana não resplandecem em Cristo, cuidado, você não está certamente no caminho da salvação. Eu não ia ler esse versículo, mas nós temos que ver se Jesus é o nosso Senhor. Porque se nós vamos para Lucas 6:46, o Senhor Jesus, Ele faz uma pergunta. Eu achei tremendo quando a Bispa Cidinha começou hoje, falando temos que obedecer. Olha a pergunta que Jesus faz. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Em outras versões, o que eu mando, os meus mandamentos. Amados, será que Jesus, nós queremos só o Salvador? Uma vez salvo, sempre salvo? Ou nós queremos o Senhor? Você foi comprado com sangue, não é? Pelo preço do sangue, estava lá em Apocalipse 5:9. Se nós formos também para Romanos 6:22, a Bíblia vai dizer para mim e para você, que agora nós somos libertos do pecado e somos escravos de quem? De Deus. Vocês são escravos de Deus. Ele é o Senhor, tem um senhorio. Ele não é o amigão, colegão, o meu chapa, meu parceiro. Ele é o Senhor da sua vida. O apóstolo João, que viu Jesus fisicamente. Alguém já viu Jesus fisicamente aqui? Ele viu fisicamente Jesus por 3 anos. A Bíblia diz que ele era o mais amado. A Bíblia diz que ele até se reclinava no peito de Jesus durante os ensinos. A Bíblia fala assim, aquele que Jesus amava, quando ele vê Jesus, o Senhor, em Apocalipse capítulo 1, verifica o versículo para mim, por favor, eu acredito que deve ser 8 ou 9 ou 10. Amados, a Bíblia fala, caí como morto. Ele vê Jesus, o mais amado, o único que não morreu ele só morreu de velhice, não é? Ele olha para Jesus e cai como morto. 17, olhei e caí como morto. Amados, nós temos que colocar Jesus como o Senhor da nossa vida. Se você está preocupado, o Espírito Santo ele quer te encorajar, que você está no caminho certo. Amados, sabe qual é o pior pecado da igreja moderna? O profeta fala que é o pior. Nós sabemos que nós olhamos para a Bíblia, os piores pecados é a imoralidade e o amor ao dinheiro, não é?
Mas o profeta fala, desta igreja presente, o nome é complacência. Pela complacência, a igreja vai perder o arrebatamento. A Bíblia vai dizer em Mateus 24, que as pessoas estarão comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando e vendendo. E o Filho do Homem virá. As pessoas vão perder o arrebatamento por coisas lícitas, pelo dia a dia. E é isso, amados, que a Bíblia está dizendo para você hoje. Que você deve se preocupar, olhar para a sua salvação, examinar a si mesmo e verificar, será que eu vou perder a salvação por causa de amigos? Por causa do meu trabalho? Por causa do dia a dia da minha família? Será que eu vou perder a minha salvação por coisas tão pequenas? Sendo que tem um dia de poder vindo, um dia de glória vindo. Nós precisamos, amados, diga, eu preciso me preocupar com o arrebatamento. Amados, aqueles que estão preocupados, eles olham para si e falam, preciso estreitar um pouco mais. Aqueles que estão preocupados, eles olham para si e falam, opa, hoje à noite eu tenho que me ajoelhar e me arrepender. Porque eu saí na rua, os meus olhos foram contaminados e meu coração também. Eu entrei no meu trabalho, o ambiente era tão adverso que eu saí contaminado do meu trabalho. Aqueles que estão preocupados, eles vão fazer algo ao respeito, que é o quê? Se preparar, que é o quê? Se esforçar e diga bem alto, se arrepender. Aleluia. Amados, todos aqueles que não tomam a sua salvação como garantido, estão se esforçando seriamente. Por que nós vemos hoje na igreja moderna uma paz, uma tranquilidade? Jesus fala, esforcem-se, em Lucas 12, 35 a 40. A igreja fala, uma vez salvo, sempre salvo. Jesus fala, vigiem, em Mateus 25, 13. A igreja pós-moderna fala, uma vez salvo, sempre salvo. Jesus fala, atenção, alerta. E a igreja moderna fala, uma vez salvo, sempre salvo. Por que no verdadeiro evangelho você precisa estar alerta? Porque isso vai fazer com que você não perca o arrebatamento. Naquele grande dia, eu acho tremendo, numa das conversas com a nossa honrada arcebispa sênior, Luciane Toledo, essa semana, ela disse, nós não temos ideia de quantos livramentos Deus nos dá ao longo do nosso dia, do nosso mês, da nossa semana. Se Deus tirar a mão, nós caímos, e esse que está falando aqui, ó, eu caio feio, de rosto no chão e sou envergonhado. Se Deus tira a mão, nós somos pulverizados, massacrados pela carne, pelo pecado e pelo mundo. Para você estar sentado aqui hoje, ou na mídia digital, ouvindo isso, e ajustando, e desconfortável, querendo se preparar, olhando para si, é só uma coisa, só o Espírito Santo poderia fazer isso com você. Eu poderia ler muitos versículos, amados, que mostram que uma vez salvo, sempre salvo, está totalmente errado. Eu vou falar, nem vou passar porque tem muito a se falar ainda e nós avançamos muito, né, no tempo. Mas, amados, a Bíblia diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se para o justo é difícil ser salvo, imagine para o ímpio pecador. Jesus pergunta, não é? Em Lucas 13, 23, alguém pergunta na multidão, serão poucos os salvos? Jesus fala, esforcem-se, pois muitos tentarão e não conseguirão. A gente sempre fala das igrejas, né? De Apocalipse, capítulo 2 e 3, todas eram igrejas, tinham aceitado Jesus, batizado, avançado, batizado no Espírito, tá tudo. E Jesus fala, arrependa-se. Para a primeira igreja de Éfeso, né? Senão eu vou tirar o seu candelabro do lugar, a luz. Para Sardes
fala o quê? Arrependa-se, senão eu virei contra você, como um ladrão, contra aquela igreja. E para Laodiceia diz: arrependa-se, senão eu vou vomitar você da minha boca. Amados, diga, é correto. Olhe para a pessoa do seu lado e encoraje ela. Fala, é correto se preocupar. 2 Coríntios capítulo 13, dos versículos 5. Aleluia. Diga, eu estou no lugar certo. Aleluia. Segunda, uma salva de palmas a Cristo Jesus. Aleluia. Examinem-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Que versículo que o profeta do Senhor leu essa semana. Ele se aprofunda uma meia hora nesse versículo. Ele fala, se você está se examinando, se você está se perguntando, opa, será que eu estou na fé? Será que eu estou tendo a atitude de Jesus? Será que os meus pensamentos estão preocupados com o arrebatamento? Será que eu estou encorajando a minha igreja, a minha família e preparando a minha família para o arrebatamento? Será que quando eu falo, eu passo para as pessoas essa preocupação e esse estado de alerta e de esforço? Jesus mostra. Examinem-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Aí o alerta é o quê? Se você não está se examinando, se você não está analisando a si, se você não está preocupado, a não ser que tenham sido reprovados. 1 Coríntios 9, o versículo que ele fala, esmurro o meu corpo, 1 Coríntios 9, é o final do capítulo. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos, sabe que é o 27, é isso? 27, muito obrigado, Bispo Cidinha. 1 Coríntios 9, olha o que o apóstolo Paulo diz. Contudo, esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado para outros, eu mesma não venha a ser o quê? Algumas palavras está dizendo reprovado, não é? Então, se a pessoa não se examina, ela já está reprovada. Se ela se examina, é igual o apóstolo Paulo, esmurro o meu corpo. O que ele está dizendo? Me esforço. Não é para você sair se autoflagelando, não é? Eu me esforço para avançar, para que depois de eu ter feito a obra de Jesus, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quantos querem ser aprovados nesta manhã? Amados, se você vai para o seu trabalho e volta sentindo corrompido e quer se arrepender, se você sai na rua e os seus olhos foram corrompidos e você quer se arrepender, isso mostra que você está no caminho certo. Diga, isso mostra que você está em dependência do Espírito Santo. Amados, nem estava, né, Bispo? Mas nós vamos ter que pregar. Se nós formos para Apocalipse 3, dos versículos de 7 a 13, a igreja que vai ser salva, Filadélfia. Das 7 só tem uma. O que ela fala? Eu acho que é o versículo 8. Isso, conheço as suas obras. Coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força. A Bíblia fala, porque sois fraca. Essa igreja fraca, ela está em dependência do Espírito Santo todo dia. Será que eu vou ser salvo? Será que eu me preparei? Será que eu estou? Este é o lugar da igreja fraca. Este é o lugar de dependência do Espírito Santo e de arrependimento. Por que Jesus ele critica os fariseus? Porque eles estão orgulhosos, já se achavam que já tinham sido salvos. E por que Jesus exalta os pequeninos, os oprimidos? Porque eles estavam em dependência da palavra. Será? Eu quero essas palavras. Jesus pergunta para Pedro, né, para todos, vocês também vão embora em João 6? Ele fala, para onde iremos?
Se só tu tem as palavras dependência do Espírito Santo, quantos querem depender mais? Bispa Cedinha, aquele versículo que fala em 1 Coríntios 4, vocês são fortes em Cristo, nós somos fracos. Eu acho que é 1 Coríntios 4, o versículo 9 ou 10. Amados, pode colocar o versículo 10, vamos ver se é esse. Aqui, ó. Nós somos insensatos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Olha a igreja moderna, sensatez. Nós somos fracos, olha a igreja de Filadélfia, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Chega no almoço de domingo e fala para todo mundo: eu estou preocupado com a minha salvação. Você vai ser respeitado ou você vai ser desprezado pela sua família? Claro que nós vamos ter sabedoria, claro que nós vamos ter humildade, claro que nós vamos ter inteligência, mas é para que nós entendamos, amados, que nós temos que examinar a si mesmo, para ver se nós estamos tendo a atitude correta, que Jesus, esse autoexame é tremendo, amados. Tiago 1, 22 a 24, agora chegou no versículo. Tiago capítulo 1, dos versículos de 22 a 24, assim diz a palavra do Senhor: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Venho toda semana aqui, no altar principal do Brasil. A arcebispa sênior está aqui, ungida pelo profeta do Senhor, levantada para pregar as palavras de vida eterna para esta nação chamada Brasil. Você ouve, todos são, não é, instrumentos, é o Espírito Santo que faz a obra, diga aleluia. Sejam praticantes, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Depois de olhar para si mesmo, sai esquecendo da sua aparência. Olha, olhar para si. Será que eu estou praticando? Será que eu estou preocupado? Será que eu estou avançando? Amados e preciosos, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 11, 28, não é? Quando o apóstolo Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele vai dizer o quê? Examinem-se a si mesmos. Amados, todos aqueles que estão se examinando, preocupado, como eu me preparo? Diga arrependimento, diga santidade, diga prática da justiça e diga temor do Senhor. Estes 4 pilares: oração, jejum, leitura da palavra, adoração. Mas é principal, tudo isso aponta para uma palavra, amados. Foi dita aqui pela Bispa Cidinha: obediência. João 14, 21, não é, supervisora Mariene? João 14, 21, a Bíblia vai dizer: aquele que me ama é o que obedece, diga obedece, os meus mandamentos. Será que nós estamos nos examinando para ver se eu estou obedecendo ou não? Durante o meu trabalho, durante a minha semana, durante o meu dia. Amados, eu vou ler mais 2 versículos e já vou caminhar para o final. Esse tema é um tema muito sério. O arrebatamento é um dia de atenção e de cuidado. E o Espírito Santo hoje está renovando no seu coração a sua atenção. Quantos aqui, quando conheceram o verdadeiro evangelho, ficaram preocupados com a sua salvação? E quantos, depois de um tempo, começaram a não se preocupar tanto? Amados, olha o que a Bíblia vai dizer, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Sempre quando nós pregamos sobre a apostasia, nós lemos esse versículo. Mas esse versículo mostra para a igreja que está confortável, a igreja que está tranquila, que não está ansiosa, não está se preparando. Olha o que vai dizer: bem como toda forma de injustiça, para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade,
a fim de serem salvos. Um espírito da apostasia dentro das igrejas. O profeta do Senhor lhe pregou dizendo assim: aqueles que não crerem, não serão salvos, não é? Então isso está escrito em João 3, de 16 a 18. O mundo que não crê, não vai ser salvo, isso está claro. Ah, mas o índio, quem fez o índio foi Deus, Ele que vai julgar. Você não fez ninguém, você não criou ninguém. Amados, e também Romanos 2, né? O justo juiz, ali tem tudo. Quem peca sem a lei, perece sem a lei. Quem peca com a lei, quem pratica sem a lei, também é salvo sem a lei. Mas amados, o ponto principal é que o mundo que não conhece a Jesus não vai ser salvo. Mas o pior, diga o pior, é o mundo que conhece, que acorda todo domingo e chega na igreja e adora a Deus. O pior é aqueles que estão ouvindo essa palavra. Quem pode aguentar essa palavra? O pior é aqueles que estão vindo, adorando e no ministério de arrependimento e santidade. E chegar naquele grande dia e perder a sua salvação por causa daquilo. Todas as formas de engano da injustiça, para fazer você se acomodar. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia vai dizer, as pessoas vão ter o quê? Comichão nos ouvidos. Ah, não, esse pastor não, esse aí não. Aquele ali eu gosto, ele fala que eu vou vencer, vou ter uma casa, um carro. Fala que eu tenho que ficar tranquilo, que eu já estou salvo. É aquele que eu vou, imagina. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Diga, a verdade que os poderia salvar. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Esse youtuber é tremendo. Tem 5 milhões de visualizações. E ele fala que eu vou vencer ainda. E mostra a vida dele, a casona, o carrão. Mostra que na igreja dele todo mundo prospera. E só tem palavra de vitória. Está todo mundo salvo naquela igreja, eu vou naquela. Juntarão mestres para si, que lhes digam o que seus ouvidos, coçando, querem ouvir. Quantos querem se preparar no dia de hoje? Hebreus capítulo 9, versículo 28, e já indo para o final dessa ministração. Aleluia. Louvado seja, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma só vez, diga aleluia, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer, diga arrebatamento, a salvação aos que? Diga para a pessoa do seu lado, vamos aguardar Jesus? Aleluia. Amados, precisamos nos preparar. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 7 a 8, assim diz a palavra do Senhor. Aquele que vencer, herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, o profeta do Senhor, quando ele lê, ele fala assim: é a atenção para o que você não pode ser. E não avançar, e não praticar no quê? Nessa era de complacência, de conformismo, de despreocupação, de conforto. Aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam idolatria, feitiçaria e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Diga, eu estou preocupado com a minha salvação. Amados, nós estamos no lugar certo. Agora tem uma palavra que o profeta do Senhor diz, que a primeira vez que eu ouvi, eu chorei. Ele falou, se 8 bilhões de pessoas se arrependerem hoje, no céu tem espaço para 8 bilhões de pessoas. Pedi para os adoradores, agora nós estamos na ordem de Melquisedeque. Não são mais levitas, são adoradores do Cordeiro Eterno de Deus.
João, capítulo 14, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Melhor ainda, versículos de 2 a 4. Há espaço suficiente, amados, no céu, para todos aqueles que se prepararem em arrependimento e santidade, colocarem o em Deus, verdadeiramente. João, capítulo 14, versículos, pode ser do 1 ao 4? Vamos do 1 ao 4, né, Bispa Cidinha? É melhor, né? Louvado seja Deus. Aleluia. João, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Louvado seja o Senhor Jesus. Quantos podem agradecer ao Espírito Santo por este dia de hoje? Quantos podem dar palmas e agradecer? Aleluia! Porque nós estávamos perdidos, nós estávamos conformados, nós estávamos despreocupados. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Versículo 2. Aleluia! Glória a Deus. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Diga, mais de 8 bilhões. Mais de 8 milhões. Diga, mais de 8 trilhões. Se não fosse assim, eu teria dito. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar o lugar para vocês? Uma pergunta, não é? Versículo 3. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei, diga arrebatamento, e levarei vocês comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Versículo 4. Vocês sabem para o caminho aonde eu vou. Aleluia. Podem se levantar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será teu futuro, teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste
ouviste falar em Jesus, mas é só Ele o único meio de salvar pela morte da cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Vou pedir para os nossos amados fazer um acompanhamento. Aleluia. Podem começar o instrumental. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Para você que entrou por aquela porta e você não quer mais avançar na força do teu braço, você não quer mais ser forte em si mesmo, mas para você que quer tomar uma posição agora de ser fraco para se depender de Cristo, para você que agora quer tomar uma posição de voltar a se preocupar com a sua salvação, para você que ouviu essa palavra e falou: eu preciso no dia de hoje tomar uma postura, tomar as atitudes, olhar para as minhas atitudes, para os meus pensamentos e ver, será que eu estou verdadeiramente no padrão da salvação? Para você que ouviu tudo isso e o Espírito Santo falou: hoje você precisa dar um passo para tomar uma posição séria na sua vida, na sua caminhada, na sua eternidade. Para você que depois de ouvir tudo isso e voltou a se preocupar, e você está grato, falando: Senhor, se eu não tivesse ouvido esta palavra, se o teu Espírito Santo não tivesse confirmado ela no meu coração, eu estaria com a minha vida como eu estava, andando, trabalhando, acordando, dormindo, mas despreocupado, desatento. E aquele dia poderia ter me pegado, Senhor, desprevenido. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter acordado neste domingo e ter adorado o teu sangue, ter renovado essa esperança no meu coração, ter voltado a me preocupar. Senhor, eu não quero ir mais sozinho, Senhor. Eu não quero ir mais, Senhor,
com a inteligência humana, com a sabedoria humana, com tudo que eu aprendi. Eu quero agora, Senhor, me esvaziar. Eis-me aqui com o meu coração ensinável, para mudar, para amoldar, conforme Tu queres, Senhor. Para todos aqueles que estavam se preocupando, e ouviram esta palavra e se sentiram encorajados, então era isso que eu tinha que fazer mesmo. Eu tinha que me preocupar, eu tinha que chegar em casa raciocinando, olha o que eu vi no trabalho, o que eu falei, o que eu vi na rua. Eu preciso me arrepender. Para aqueles que estavam se preocupando e foram encorajados no dia de hoje, para todos vocês, repitam comigo: meu Senhor e meu Deus, hoje eu ouvi a Tua palavra de exortação à perseverança. Hoje eu ouvi sobre a preparação do arrebatamento da igreja e o temor de perder este dia. Eu me arrependo por toda a complacência, por toda a complacência. Eu me arrependo por eu estar acomodado. Eu me arrependo porque eu estava despreocupado, sem valorizar o Teu sacrifício na cruz. Senhor, eu me arrependo. Eu lhe peço, Senhor, me lave neste sangue, Senhor, este sangue que eu adorei esta manhã. Purifique os meus pecados. Eu lhe recebo como meu Senhor e o meu Salvador, ó Jesus Cristo de Nazaré. E nesta manhã eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, nós vamos adorar o Cordeiro antes de finalizar. Nós tínhamos muito ainda para falar neste culto. Hoje nós temos a preciosa Jáfia que está aqui conosco, ia falar bastante sobre a experiência dela no Quênia, mas nós nos estendemos e nós teremos muitas outras oportunidades, eu tenho certeza. Nós queríamos falar do nosso honrado irmão Ricardo, que foi curado lá em Guarulhos, e depois ele vai ter a oportunidade de vir e falar seu depoimento com muito tempo, porque ele merece falar sobre esta cura. Nós teríamos que falar também do arrependimento nacional, que vai ser no dia 2 de outubro, dia 1 de outubro, ao entardecer, porque é o início do Yom Kippur, esse dia que a arcebispa sênior falou, o dia do perdão dos pecados. O mesmo dia do Yom Kippur vai ser o dia do arrependimento nacional do Brasil, e o arcebispo João, junto com toda a equipe dele, estão trabalhando arduamente para mobilizar a igreja brasileira, todos, independente da doutrina, da bandeira, independente da placa, independente de tudo, de estarem se arrependendo pelos seus pecados e os pecados da nação. Todos nós estaremos nos preparando para este dia, amados, mas é o que a nossa arcebispa diz: o ministério de arrependimento e santidade tem que estar se arrependendo todos os dias. Mas nós vamos neste dia, muito provavelmente vai ser no salão do Museu do Ipiranga, o Salão Nobre, onde vamos convidar todas as autoridades de São Paulo, governador, prefeito, todo o Brasil estará se mobilizando para se arrepender, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Amados e preciosos, coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor: Senhor, não permita que seja roubado o que eu aprendi hoje.
Que eu possa, Senhor, ir para casa, Senhor, meditando nessa palavra. Nada vai me roubar, Senhor, me ajude. Em nome de Jesus eu lhe imploro, Senhor. Me salve, me cuide, cuide de mim. Em nome de Jesus, agora vamos adorar com a mão no peito, de coração fechado. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com o almoço de domingo. Esse é o momento que Deus preparou para você agora.
meu Senhor e meu Deus, eu lhe peço, Senhor, que abençoe a todos que estão aqui, Pai. Dê a todos uma semana, um mês e um ano até o arrebatamento da igreja, Senhor. Que eu e os meus irmãos, Senhor, avancemos, Senhor, com uma postura agora, preocupado com a nossa salvação, focados em examinar todos os dias as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para ver se nós estamos caminhando e resplandecendo as atitudes de Cristo. E em nome de Jesus, Senhor, capacite eu e os meus irmãos, Pai, para que nesta semana todos possam, Senhor, resplandecer ao próximo esta preocupação, esta esperança, mas principalmente o padrão para se preparar para aquele grande dia. Ó Pai, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhes dê a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Nós amamos nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. Nós amamos o nosso Rei. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória,